Bem-vindos de volta aqui nos estúdios virtuais da Comunhão Espírita de Brasília com Leandro Carraro, Maís Braga, nossa musa, e eu, Valesca Amor, para mais um programa. E o tema dessa semana, que a gente anunciou quarta passada, foi as sombras em nós. Todos temos, mas vai explicar muito bem. Tanto que eu peguei uma mensagem bem pequenininha do Chico, para não perder tempo, porque é um assunto que muito nos interessa, até porque encarar a própria sombra é triste. Ninguém quase quer encarar. O nome da mensagem do Chico é Poesia do Além. Sombra e luz, vem a noite, volta o dia, cresce o broto, nasce a flor, vai a dor, surge a alegria, dourando a manhã do amor. Assim, depois da amargura que a vida terrena traz, a alma encontra na altura a luz, a aventura e a paz. Bem-vindos. Olá a todos, uma alegria mais uma vez estarmos juntos para um tema importantíssimo, sombras em nós. Olha só, quem não tem sombras, né, que atire a primeira pedra. Acho que isso é uma característica comum de todos nós, ter algo a resolver, porque sombras é algo a resolver, algo a trabalhar. Mas como realmente identificar essas sombras em nós? Acho que sombra é tudo aquilo que nos afasta do outro, que nos afasta do bem, que nos afasta do melhor que nós podemos ser. Isso resume tudo. Eu me recordo do relato dos espíritos suicidas, principalmente, quando em sombra, da saudade do sol, da saudade da claridade, quando você não tem. E lembro de nós aqui na Terra, que a gente nem dá valor. Agora, talvez na pandemia, né? Tanto tempo isolados, a gente dá valor, sim, à luz do sol, ao vento no nosso rosto, a tudo aquilo que nos lembra que fomos criados para a claridade, para as coisas boas, para a solução das nossas dificuldades. Por isso que nós estamos aqui. Uma vez perguntaram ao Chico, você tem medo de alguma coisa, Chico? Ele disse, eu tenho pavor. Medo não, eu tenho pavor. E aí a pessoa impressionada perguntou, pavor? Pavor de quê? De morrer? Ele, não, da sombra que eu ainda trago dentro de mim. Imaginem, e era Chico Xavier, que espalhou luz a vida inteira. Então eu acho que se nós olharmos para dentro de nós vamos saber o tamanho da nossa sombra. Ela sempre aparece quando nós invejamos o que nós não podemos ter, quando nós temos um ciúme exacerbado do outro, quando nós achamos que nós somos a solução única da vida do nosso semelhante, quando nós somos intolerantes, preconceituosos, maldosos, quando nosso olhar é mau, quando nós vemos aquilo que não é bom no nosso semelhante, nós sabemos muito bem quais são as nossas sombras. O importante é transformá-las em luz. E aí é que vem o desafio. Tornar sombra em luz. É mudar a nós mesmos, é nos vencer, é nos superar, é ser sinceros com nós mesmos. Não, eu não posso ser assim, que história é essa? Sabe? Eu não estou na idade da pedra. Eu tenho que ser melhor. E com isso, até sombras que nos acompanham há séculos vão se diluir nas coisas boas que nós vamos poder realizar. Mas dizer que nós não temos sombra alguma, que somos só claridade, é absurdo. Nós ainda trazemos, nas horas mais inesperadas, sombras antigas que nós precisamos transformar. Nem gosto muito de falar de sombra, mas vamos lá. Tem perguntas imensas hoje. Maíse, uma amiga, escreveu, nesses tempos corridos, tempos que a casa virou trabalho, que esquecemos de olhar com mais amor as coisas que estão tão perto da gente, às vezes dá vontade de largar tudo e seguir somente cuidando do meu filho. Mas lembro das parábolas dos talentos e como eu seria infeliz em não partilhar coisas que aprendi com os outros. Eu estou me sentindo tão culpada, humilhada, a pior das pessoas. Parece que o dia da reviravolta não chega. Meus amigos, o que eu faço para buscar equilíbrio, para voltar a trabalhar e cuidar da minha família?
Leandro, o que que você faria? Eu digo, abriria a porta e sairia correndo. Que é a vontade que dá na gente quando a gente se vê cheio de desafios e acha que os desafios são maiores que a nossa capacidade de superá-los. O que que você faria, Leandro? Realmente é uma situação difícil, né? Ela está enfrentando algo de... É como se fosse um dissabor interno, entendeu? Uma vontade de... Sabe, eu cansei de tudo, eu não aguento mais as coisas como elas estão. E tudo passa por uma questão de... Porque quando a gente pensa em sombras, né? A gente fala sombras, é uma escuridão que acontece na nossa forma de ver e de analisar a situação, onde nós não nos enxergamos, não conseguimos perceber a nossa participação diante daquilo e colocamos o mundo, as coisas ou os outros como os grandes responsáveis pela nossa tristeza naquele momento, pela nossa ansiedade ou pela nossa fraqueza na situação. E quando a gente consegue colocar luz, ou seja, discernimento, capacidade de enxergar realmente, a gente vai conseguir perceber a nossa presença em cada situação dessa. Presença não tão positiva, por isso que é difícil, porque a gente não vai se perceber positivamente. Quando a gente faz uma coisa positiva, a gente consegue se perceber, olha, eu fiz algo legal. Agora, quando a gente faz algo negativo, a gente tem grande dificuldade em perceber. E às vezes isso é tão disfarçado, porque esse negativo não é para o outro, é o negativo para mim, para a minha pessoa, para mim mesmo. Ou seja, esse negativo eu criei para que eu possa viver naquela situação. Quando eu criei esse negativo, ele é um negativo tão oculto, que eu não percebo. Eu acabo achando que a situação é a única responsável por isso. Lógico, a situação pode ser difícil, ela pode não ser agradável, ela pode não ser tão boa assim, mas eu ainda coloquei uma negatividade da minha pessoa dentro dela que a tornou intolerável. Por alguma coisa dentro de mim isso acontece. E aí pode surgir que eu, ao desesperar, largar tudo, chutar tudo para o alto e dar uma guinada na minha vida, pode ser que logo ali na frente eu descubra a mesma sensação, a mesma dificuldade, o mesmo enfrentamento, só que num quadro diferente. Não são as mesmas pessoas, não é o mesmo habitat, mas eu estou sentindo a mesma sensação. Ora, o que está acontecendo? E aí você vai acabar chegando a uma conclusão, que o problema, na verdade, não está fora, mas está dentro. E que esse esforço todo que eu gastei para mudar tanta coisa fora, lógico, tem coisa fora que precisa ser mudada, necessita de mudança. E aí você tem que gastar um esforçozinho. Mas eu poderia ter pego só 20% lá para fora e 80% dessa energia ter colocado em mim e me modificado, alterado o que acontece dentro de mim naquela situação. Porque quando tem uma situação desagradável, ou quando há um momento onde a gente se para e se sente desse jeito, você tem que se perguntar o que está acontecendo dentro de você. O que dentro de você está ocorrendo? Que sensação é essa? Que gatilho é esse? O que quando eu me vejo naquela situação, naquele momento, desperta dentro do meu coração, dentro do meu discernimento, para que eu descobrindo o que desperta, o que é a causa, o que reflete, o que me lembra. Porque normalmente esses gatilhos têm a ver também com lembranças passadas, têm a ver com acontecimentos diferentes em nossa vida que a gente simila e traz negatividade. E essa negatividade entra tamanha em nós que nós mudamos quem nós somos, que nós agimos de maneira negativa, que nós só vemos coisas ruins, que nós cobrimos a luz que existe, ou seja, cobrimos as coisas boas e só vemos escuridão, só vemos problemas. Mesmo não estando desse jeito, mesmo que as coisas... Às vezes isso acontece conosco. A gente está achando a vida difícil, ruim, e vem alguém de fora e fala, poxa, mas não está tão ruim assim. Você tem isso, você tem aquilo, você tem aquele outro. A pessoa tem mera para você. Aí você até pensa, realmente eu tenho isso. Mas não importa, está muito ruim, está ruim, eu não consigo. E o que está acontecendo então? É dentro. Lógico que tem 20%, 30% fora. Mas os outros 70% é a sombra que reside em nós. Essa escuridão, essa falta de capacidade de descobrir o que está dando, o que está surgindo, o que está murmurando, o que está borbulhando dentro de nós. É essa questão que a gente tem que trabalhar. Então, assim, lógico, é bom uma mudança, é bom a nossa querida tentar algumas coisas diferentes pelo lado de fora, mas ela precisa principalmente tentar coisas diferentes pelo lado de dentro dela.
Então, o psicólogo ajuda demais, o psicólogo é essencial para isso, porque ele aponta caminhos que nós não enxergamos, aponta detalhes que nós não estamos conseguindo ver, abre estradas, abre janelas que estavam ali, mas que nós não víamos como janela, não víamos como estradas. Então, é importantíssimo. Uma conversa sincera também com as pessoas que convivem com você é importante. Pode ser que outra pessoa não queira conversar sinceramente, pode ser que outra pessoa não queira te ouvir, mas o seu fato de tentar vai te colocar em observação naquele momento e vai abrir novas coisas dentro de você. Porque às vezes a gente fala que vai conversar sincero com uma pessoa, mas se outra pessoa não for sincera comigo, não adianta nada, eu vou ficar conversando sincero sozinho. Sim, isso é excelente. Conversar sinceramente com você mesmo é excelente. Você pode fazer isso sozinho, conversando com você, em voz alta, sabe? Às vezes as pessoas falam, você está ficando louco, você está conversando em voz alta. Não, você não está ficando louco. Você está conversando com você mesmo. E a sua voz ajuda você a perceber os seus problemas quando você começa a falar em voz alta. E aí você percebe eles de uma outra maneira e começa a buscar ajuda, começa a buscar detalhes para resolver aquilo que ocorre dentro de você. A gente ainda se engana muito com a humanidade. A gente busca resolver muito o que está fora e não resolve o que está dentro. E a gente tem que descobrir, resolver o que está dentro. O que está fora vai vir como consequência dessa mudança interior. Então, eu diria isso para ela. Buscar muito mais essa energia dela, essa vontade que ela está de mudança, para dentro. Lógico, vamos botar para fora também um pouquinho, mas foca no dentro. Porque se eu focar só fora, pode ser que você mude tudo e que você chegue lá na frente e descubra, poxa, eu estou sentindo a mesma coisa. Caramba, e agora? Gastei tanto tempo, fiz tanta coisa e não mudou nada. Estou com a mesma sensação. E todo mundo já deve ter vivido situações assim. Eu já vivi. Então, assim, aí a gente vai descobrindo que não é fora, é dentro. Eu tenho que trabalhar a minha pessoa e não o que está em volta de mim. Diria isso. E você tocou um ponto sério que a Maísa também sempre fala aqui, que é a busca da terapia, gente. A gente não consegue sozinho, sabe? A gente tem recebido e-mails de pessoas muito perdidas, pessoas com muitas dores. Claro, ouvir palestras, programas espíritas, bons livros, preleções, é maravilhoso harmonizar o ambiente, mas tem que ter ajuda profissional para a sua mente fazer isso que Leandro falou, abrir outras janelas, um leque, né, de possibilidades. Tem uma amiga nossa que é telespectadora, que escreveu, e ela está bem perdida. Ela diz assim, é uma história de perdas. Durante minha passagem aqui na Terra, tive alguns relacionamentos e hoje, depois de muitos anos, pude perceber que muitos dos meus namorados acabaram fazendo a passagem antes de mim. Um suicidou, outro morreu de acidente, outro de morte natural, mas ainda muito jovem. E também amigos e a minha irmã mais velha, que fizeram parte da minha juventude, partiram muito cedo. Hoje eu me sinto perdida. Queria muito entender qual seria a minha missão por ainda estar aqui e como fazer para que isso se concretize e eu, de fato, cumpra o que vim fazer aqui na Terra. Sei que minha passagem aqui é de resgate, de evolução, mas eu me sinto perdida. Me ajudem, por favor. Minha amiga, se você ficou e os outros partiram, não duvide, você sabe. É porque a sua tarefa não está concluída. Há muito a realizar. E o seu coração vai ao encontro, com certeza, daquilo que vai te buscar em vários momentos para que você possa ser a pessoa que, de repente, vai realizar coisas que aqueles que partiram não realizaram. Sabe? Se coloque no lugar deles. O que eles fariam se aqui estivessem? Você que os conheceu. Pense que cada um deles deixou uma tarefa na sua mão, principalmente a tarefa do autoconhecimento e de buscar ajudar as pessoas. Um dia todos vamos nos reencontrar, mas até lá, se você ficou, é porque a sua caminhada é diferente. Ainda há coisas a fazer. Quantas pessoas ultrapassam absolutamente solitárias a vida inteira e se indagam, por que eu fiquei? Por que eu passei por tanta coisa? Por que Deus não me levou? Por que eu não morri no lugar do meu filho? Nossa, eu conheci muitos pais que perderam filhos e diziam para mim, mas por que eu não fui? Não é? Olha, quando meu avô, que eu não conheci, ele morreu quando minha mãe tinha 14 anos, morreu aos 38 anos, inesperadamente, o meu bisavô, que só morreu com 93 anos, já era idoso.
E ele se indagava, por que que Deus não me levou no lugar dele? E ele ainda teve uma longa trajetória. Ele ainda me viu grávida da minha filha. Então, veja, ele ainda viveu muito. E ele tinha tristeza de ter visto partir aquela pessoa tão importante para a vida dele tão cedo. Mas a trajetória dele era outra. Ele tinha que ficar. Você ficou. Então, pense que você ficou para realizar muitas coisas. E peça às forças do bem que te aponte os caminhos. Eu tenho certeza que coisas novas vão surgir na sua vida. Quanta gente daria tudo por 1 minuto seu, por uma palavra sua. Sabe? Vá conversar com aqueles que também perderam, pessoas mais próximas ainda, pessoas sem as quais eles sentem dificuldade até de respirar. E em nome de todas as pessoas que já não estão mais com você fisicamente, vá até elas e construa o seu futuro de reencontro com essas pessoas, em que você vai poder contar muitas histórias das coisas boas que você fez, principalmente buscando os corações que estavam tão solitários que precisavam de você. Tenho certeza que você ainda vai fazer muito isso e vai se sentir muito recompensada. Maís e Leandro, tem uma pergunta aqui de um amigo nosso do Ceará que tem a ver com o nosso tema, né? Pessoas queridas, gostaria de saber se temos mesmo os dois lados, a sombra e a luz dentro da gente, porque eu vejo pessoas tão boas perdendo o juízo, a calma, o equilíbrio e ferindo outros. É porque é aquela história, né? Você não domina todas as suas emoções. E, às vezes, por mais bondade, por mais equilíbrio, por mais discernimento, há aquela hora em que forças que você nem tem noção partem para cima de você e, inesperadamente, para surpresa de tanta gente, você tem uma reação adversa. Porque ainda existe em nós o homem velho, que é tão difícil de ser modificado. Esse homem velho resiste. Ele surge, às vezes, de inesperado e, às vezes, ferindo, magoando inconscientemente pessoas que nós amamos. Pessoas que, naquele momento, mais precisavam da nossa palavra. Então, parece uma incoerência, mas, no fundo, ainda é a luta do ser humano em encontrar-se, em acabar sendo bom de verdade. Mas, até lá, nós sempre vamos correr esse risco de decepcionar os outros, de nos decepcionar nas horas, às vezes, mais importantes, em que faltou-nos a palavra, faltou-nos a esperança, nos faltou a bondade, nos faltou o ouvido amigo, e depois a gente fica arrasado, meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Ou como é que eu não fiz aquilo? Não é mesmo, Leandro? A gente fica mesmo. E a gente tem que entender que é normal, nós estamos nessa evolução, sabe? Isso vai acontecer com todos, sabe? Não é porque a pessoa é uma pessoa boa, que ela tem atitudes positivas, que ela demonstra ter mais carinho e mais caridade exacerbada na vida, que ela não vai uma hora ou outra ficar nervosa, que ela não vai reclamar, que ela não vai, uma vez ou outra, se sentir mal, se sentir ofendida. Isso é normal. O próprio Chico, né? A Maís já citou aqui, que ele tinha um temor que ele tinha da sombra que existia dentro dele. Se Chico tinha a sombra, nós todos vamos ter. Então, esse detalhe de ver isso com normalidade, como o caminhar da vida, nos traz leveza para não criticar a pessoa. Nossa, ela é caridosa, mas está vendo, olha, ela também é ruim. Sim, todos nós temos o lado difícil, não existe ninguém melhor que o outro. Não é porque eu sou caridoso que eu sou melhor que o outro, ou fulano é muito caridoso, ele é melhor do que eu. Não se trata disso. A gente está aqui para buscar ser feliz, sabe? E essa felicidade precisa e necessita de leveza, que é o que a gente pouco carrega no nosso olhar às vezes. Leveza para não ser tão crítico, leveza para não deixar um sentimento, que nem a Maís falou, tomar conta de nós, porque eles querem tomar conta, né? Isso é algo já dentro de nós, nossos instintos querem tomar conta, a gente tem que saber ter leveza para falar, opa, não precisa ser assim, a gente tem que ser como água, se moldar,
se acalmar e saber entrar na situação mais leve, mais em paz. Só que isso não é fácil. Não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para a Maís, não é fácil para a Valesca, não foi fácil para o Chico, não é fácil para ninguém. A gente tem que entender que isso faz parte da nossa vida. E o que importa é a gente continuar tentando. Esse é o legal. Acho que é importante cada um de nós saber onde chega a nossa sombra. Eu confesso a vocês que a minha é quando eu quero vestir um pijama de flanela, botar no meu colo um pote de sorvete Häagen-Dazs, ligar a televisão no filme mais triste e abraçar minha filha como se fosse um ursinho de pelúcia. Aí eu vejo que eu estou mal. Aí eu faço exatamente o contrário. Eu visto uma capa de supermulher, me dá uma raiva daquilo que eu não posso transformar, eu vou lá e tento de todo jeito mudar. Eu acho que cada um de nós sabe quando chega a sombra. A sombra, para mim, não é avançar no outro, sabe? Não é ser rude com o outro, é me encolher. Quando eu tenho vontade de me encolher, aí eu vejo que a sombra está atrás de mim. Aí eu faço exatamente o contrário. Então, para combater a sombra em nós, façamos exatamente o contrário do que ela quer, que é simplesmente viver na luz. Então, Maria, toda sexta eu tenho sombra, porque toda sexta-feira eu boto um pijama de flanela, brigadeiro e vou ver Netflix, porque eu estou muito cansada. Você pode comer brigadeiro. Coma por mim. Pessoal, chegamos ao fim de mais um programa essa semana. E a gente quer agradecer a audiência de todos. Compartilhe, mande para os seus amigos, para os seus parentes. Todos estamos precisando de palavras de consolo e de luz nesta pandemia que não acaba nunca. Agora estamos com a Delta, se liguem. Mais do que nunca, usem máscara. E o próximo programa, muito interessante, será Quais os Minutos de Deus? Profundo, né, gente? Bem filosófico. Então, na próxima semana estaremos aqui nesse mesmo bate-canal discutindo sobre quais são os minutos de Deus. Ai, meu Deus, Deus tem minuto? Até lá e um beijo para todo mundo.